Meus pais deixaram as relíquias da família para minha irmã porque ela ia se casar, mas agora me pedem para comprá-las de volta por $30.000 porque ela as vendeu há cerca de 6 meses. Meus pais e eu tivemos uma discussão muito séria. A briga foi por algo muito pessoal e significativo para mim, a nossa herança familiar. Naquela época, minha irmã estava se preparando para o casamento. Sempre fui aberta sobre o fato de que não tenho planos de me casar nem de ter filhos. Simplesmente nunca vi esse caminho de vida para mim, e minha família sabe disso, não é novidade para eles. Mas, de alguma forma, em vez de respeitarem minha decisão, meus pais decidiram me punir fazendo algo horrível. Um dia depois de minha irmã ficar noiva, meus pais nos convidaram para jantar em sua casa. Estávamos todos sentados à mesa, conversando e comendo, quando de repente, no meio do jantar, meus pais anunciaram que queriam dar toda a herança da família para minha irmã como presente de casamento. Relíquias. Disseram que ela receberia cada uma das peças. Para que saibam, essa coleção de relíquias não era apenas um monte de coisas velhas guardadas. Eram peças incrivelmente caras e de imenso valor sentimental. Os objetos haviam sido passados de geração em geração, e quando eu era pequena, minha mãe até mencionou que a herança seria dividida entre minha irmã e eu. Por isso doeu tanto quando eles mudaram de ideia de repente sem sequer conversar comigo. O que tornou tudo pior é que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. A vida toda senti que minha irmã sempre foi a favorita deles. Ela é a mais nova e de alguma forma, sempre recebeu tudo, mais atenção, mais apoio e agora até a herança que deveria ser dividida entre nós. A diferença na maneira como fomos criadas começou desde o nascimento dela. Ainda me lembro de como meu pai organizou uma grande festa de família para celebrar sua chegada ao mundo. Meus pais estavam visivelmente aliviados porque, ao contrário de mim, minha irmã nasceu normal. Eu nasci com perda auditiva e desde pequena preciso de um aparelho auditivo para escutar melhor. Em vez de aceitarem isso como parte de quem sou, meus pais sempre trataram como algo vergonhoso. Contavam a todos que gostariam que eu não tivesse essa deficiência. Sempre senti que tinham vergonha de mim, como se eu não fosse a filha que esperavam. Assim, quando minha irmã nasceu sem nenhuma deficiência, passaram a amá-la mais e a preferi-la. Ao longo dos anos, fizeram vários comentários para me desmoralizar e me lembrar de que eu não era tão perfeita quanto minha irmã. Disseram coisas como, nenhum homem normal vai querer se casar com uma menina surda como você, ou que eu não deveria ter padrões tão altos com os homens por causa do meu problema auditivo, e que deveria aceitar qualquer um que me quisesse. Como se minha deficiência me impedisse de ser amada, já que para eles era inconcebível que um homem pudesse me amar. Por causa da atitude deles comigo, trabalhei muito para sair da minha cidade natal e pagar meus estudos universitários. Depois de me formar, decidi encontrar uma forma de não voltar a viver com eles. Queria independência, espaço e liberdade. E como decidi não seguir o caminho tradicional que esperavam de mim, casar, me estabelecer e ser o tipo de mulher que acreditavam que eu deveria ser, passaram a me desprezar ainda mais. Mas não me importei. Não era como se fazer o que eles queriam me fizesse ser amada. Minha irmã, por outro lado, ficou com eles, sempre ao lado deles, seguindo a vida que planejaram para ela, e sempre gostaram disso nela. Meus pais sempre foram muito claros sobre o que esperavam de mim. Várias vezes me disseram que eu precisava encontrar um homem o mais rápido possível e dar-lhes netos, como se essas coisas fossem a única forma de viver uma vida plena e significativa. Segundo eles, se eu não fizesse isso, acabaria vivendo uma vida incompleta, que lamentaria quando fosse mais velha e estivesse sozinha. Ao mesmo tempo, diziam que minha deficiência impediria isso. Quem entende? Minha mãe chegou a me dizer diretamente que, como mulher, meu propósito nesta vida é trazer nova vida ao mundo. Disse que ao escolher não ter filhos, eu não só a estava decepcionando, mas também desrespeitando a Deus. E como podem imaginar, não era só pressão, era chantagem emocional, cheia de culpa e manipulação. Apesar de tudo isso, sempre me mantive firme e me recusei a me casar apenas para agradá-los. Construí minha vida do meu jeito, não do deles. Por isso, quando minha irmã ficou noiva, meus pais viram claramente isso como uma oportunidade de me colocar no meu lugar, dando a ela toda a nossa herança familiar. Minha irmã estava radiante de alegria quando minha mãe fez o anúncio, cheia de sorrisos e agradecimentos, claramente entusiasmada com tudo aquilo. Mas o que mais me magoou foi que ela nem sequer perguntou por que eu não estava recebendo nada. Não me consultou ou não se importou em entender o que aquela decisão significava para mim ou quanto eu estava magoada. Quando tentei confrontar meus pais sobre a injustiça da situação, meu pai simplesmente me silenciou e disse que ele e minha mãe acreditavam que minha irmã era a pessoa certa para levar adiante o legado da família, pois teria filhas para passá-lo. Não consegui ficar calada e protestei. Lembrei-lhes de algo importante. Minha avó sempre disse que tanto minha irmã quanto eu deveríamos herdar a herança familiar. Essa era a promessa que ela nos fez e sempre tinha sido o plano. Mas minha mãe, com aquele tom definitivo que sempre usava, insistiu que sabia o que era melhor. Disse que entre as duas, sentia que minha irmã era mais merecedora e que não se importava com o que eu sentisse.
Meu pai disse que eu estava sendo gananciosa por sequer pedir minha parte da herança. Apoiou totalmente a decisão da minha mãe e deixou claro que a decisão já estava tomada e que não havia espaço para discussão. Ser a filha menos favorita é uma coisa, mas ser constantemente lembrada disso é algo completamente diferente. Então decidi reduzir ao mínimo o contato com meus pais e minha irmã. Parei de procurá-los e permiti que me procurassem cada vez menos. Mesmo quando minha irmã me convidou para o casamento, recusei educadamente. Achei que o melhor para minha paz mental seria me manter afastada. Mas minha irmã não ficou satisfeita com minha decisão e tentou forçar a situação. Como a bloqueei no telefone e nas redes sociais, ela passou a me enviar inúmeros e-mails. Nem sequer tentava entender por que eu não iria. Estava apenas irritada porque eu não estaria lá na frente da família do marido. Para piorar, ainda teve a audácia de dizer que mesmo que eu não fosse, ao menos deveria ter a decência de lhe mandar um presente de casamento. Ela me pediu para comprar uma fritadeira elétrica e um aspirador de pó, dizendo que isso compensaria a minha falta de respeito por não comparecer. Respondi à minha irmã que ela já havia recebido meu presente de casamento, a parte da herança. Disse que não compraria nada para ela, lembrando-a de que já havia recebido algo valioso, algo que deveria ter sido compartilhado, e que isso deveria ser suficiente. Ela ficou claramente irritada com minha resposta e passou a me enviar mais e-mails, mas simplesmente os ignorei. Não respondi e não lhe enviei nenhum presente. Enfim, se passaram 6 meses desde que cortei todo o contato com minha família e mantive minha decisão. Manter distância de meus pais e de minha irmã me trouxe paz e tempo para focar em minha própria vida. Mas ontem, do nada, meus pais apareceram na minha porta. Isso foi extremamente estranho. Nunca tinham vindo me visitar nem uma única vez desde que decidi cortar contato. Mesmo antes, raramente me visitavam. Estavam ali parados, parecendo 2 jornais molhados, de tão abatidos que estavam. Quando perguntei o que estavam fazendo ali, minha mãe disse que era uma emergência familiar e por isso decidiram simplesmente aparecer. Assim que se sentaram, pedi que fossem diretos para não perder mais o meu tempo. Não estava com humor para ouvir as besteiras que poderiam ter acontecido na quarta-feira de manhã da semana passada. Estava curiosa para saber por que estavam em minha casa depois de tanto tempo. Minha mãe começou dizendo que haviam sentido muito a minha falta nos últimos meses e que se sentiam muito mal pela maneira como me trataram da última vez que nos vimos. Eu disse que essa era exatamente o tipo de besteira que não queria ouvir e pedi que fossem ao ponto. Além disso, aquilo não parecia com ela. Minha mãe disse que dar toda a herança da família para minha irmã havia sido um erro e que após todos esses meses, havia percebido isso. Continuou, quase se desculpando, dizendo que agora entendia o quão injusto havia sido o comportamento deles e o quanto aquilo deve ter me magoado. Se você acha estranho meus pais estarem me dizendo essas coisas, eu também achei. Conhecendo-os, sabia que algo não estava certo. Meus pais nunca foram de pedir desculpas, muito menos para mim, e ainda menos de admitir que estavam errados. Não parecia real, parecia que meus pais haviam sido substituídos por alienígenas. Não fazia sentido e eu sabia que estavam mentindo ou preparando terreno para o que realmente queriam dizer. Então fui direta e pedi que deixassem as besteiras de lado e dissessem logo o que realmente tinham vindo fazer. Não tinha dúvidas de que havia mais na história do que estavam dizendo. E eu não estava errada. Não cairia numa reconciliação superficial quando claramente havia algo mais sério sendo escondido. Meus pais se olharam, aquele típico olhar de você fala ou eu falo. Meu pai ficou encarregado de falar, mas começou a enrolar ainda mais. Disseram que perceberam que de fato eu era mais merecedora entre minha irmã e eu, e que depois de tudo o que havia acontecido, agora queriam que eu levasse adiante o legado da família em vez de minha irmã. Sim, mas claro que havia uma condição. Antes de eu poder receber qualquer coisa, teria que fazer uma pequena coisa para obter as relíquias. Fiz uma cara de frustração e perguntei o que era essa coisa. O que disseram em seguida quase me fez morrer de rir. Disseram que, para receber as relíquias da família, eu teria que comprá-las, já que minha irmã as havia vendido sem o consentimento deles e agora as tinham encontrado à venda online. Minha irmã vendeu nossa herança familiar. Perguntei do que diabos estavam falando. Minha mãe explicou que minha irmã, pelas costas deles, vendeu toda a coleção de objetos da família. Ela depois usou os milhares de dólares que ganhou vendendo os artigos para abrir seu próprio negócio, o que para eles foi contra tudo que um membro da família deveria fazer com algo tão importante. Aparentemente a aventura empresarial dela fracassou miseravelmente. Agora, ela e o marido estavam endividados. Ela correu para meus pais pedindo ajuda financeira e foi então que meus pais finalmente a fizeram admitir o que tinha feito com as relíquias da família. Nesse ponto, minha mãe se desfez em lágrimas e começou a implorar para que eu salvasse as relíquias, dizendo o quanto se arrependia de não ter escutado minha avó e de não ter dividido os objetos entre minha irmã e eu, como sempre havia prometido. Mas como não fez, agora tudo estava arruinado e os objetos da família tinham sumido. Perguntei como eu poderia salvar a herança da família se ela já tinha sido vendida. Meu pai explicou que ainda era possível recuperá-la, bastava pagar $30.000.
Disseram que haviam descoberto que os objetos estavam sendo revendidos em um site e que precisavam da minha ajuda para comprá-los. Fiquei olhando para eles em choque. Para mim, 30 mil dólares era ridículo. Não era um valor que eu tivesse disponível assim, do nada. Como eles esperavam que eu conseguisse esse dinheiro para recomprar objetos que, na verdade, deveriam ter sido meus desde o início? Mesmo que eu tivesse essa quantia, jamais pagaria tanto por algo que me pertencia desde o começo. Eu nem sabia que aquelas peças podiam valer tanto. Olhei para meus pais e disse exatamente o que aconteceria dali em diante. Tudo isso era culpa deles. Foram eles que deram as relíquias familiares para minha irmã, sabendo perfeitamente que elas deveriam ter sido divididas entre mim e ela. Agora, eles teriam que resolver o problema. Não era minha responsabilidade solucionar os problemas da minha irmã, muito menos os deles. Minha mãe disse que eu poderia facilmente ajudá-los, já que era solteira sem filhos e, segundo ela, deveria ter bastante dinheiro. Reclamava que eu só estava arrumando desculpas. Respondi que não tinha esse dinheiro disponível, nem fisicamente nem em conta alguma. Além disso, se eles achavam que 30 mil dólares era pouca coisa, poderiam muito bem conseguir o valor sozinhos e recuperar os itens. E quando fizessem, poderiam me entregar, provando que isso não era apenas mais uma tentativa de manipulação. Meu pai disse que entendia que esse valor era alto, mas para eles seria impossível consegui-lo sem se endividarem ainda mais, e que para mim seria mais fácil, pois eu certamente tinha economias. Continuou dizendo que aqueles objetos também eram meu legado e que não deveriam estar nas mãos de um estranho. Propus outra solução, pois também acreditava que aquelas peças não deveriam estar com desconhecidos. Se realmente queriam recuperá-las, deveriam pedir para minha irmã comprá-las de volta, não para mim. Além disso, se aquilo era tão importante para eles, entregar para a pessoa mais irresponsável que conheço foi a pior decisão possível. A escolha que fizeram levou diretamente a esse desastre. Minha irmã nunca teve um emprego, nunca ganhou um centavo sozinha, e mesmo assim confiaram a ela milhares de dólares em relíquias esperando que ela cuidasse. Claro que elas vendeu. Como seria minha responsabilidade salvar o legado da família, quando nem sequer confiaram em mim para recebê-lo desde o começo? Perguntei se sabiam por quanto minha irmã as havia vendido. Disseram que por 14 mil dólares. Ou seja, eu teria que pagar praticamente o dobro para recuperá-las. Minha mãe explicou que tentaram pressionar minha irmã para que ela comprasse as peças de volta, mas ela e o marido estavam completamente falidos desde que o negócio deles fracassou e ele abandonou o emprego para se dedicar àquele projeto. Aparentemente, eles estavam sem dinheiro, endividados e agora dependiam dos meus pais para sobreviver financeiramente. Meu pai argumentou que minha irmã claramente não estava em condições de ajudar a recomprar as relíquias da família, e eles também não, pois boa parte das economias deles havia sido gasta no casamento da minha irmã. Pois bem, eu não era a salvadora que eles achavam que encontrariam. Minha mãe me chamou de inútil enquanto chorava, dizendo que eu não estava ajudando a família. Meu pai, por sua vez, pediu que ela não falasse assim comigo, mas continuou me implorando para reconsiderar. Eles estavam jogando o velho jogo do policial bom e policial mau, enquanto eu me sentia como a palhaça do circo número 1 e 2 ao mesmo tempo. Finalmente consegui que saíssem da minha casa. Quando mantive a porta aberta para que não batesse neles ao sair, minha mãe soluçava e suplicava, e meu pai continuava tentando me pressionar. Finalmente me sentei para refletir em paz, sem ele sussurrando no meu ouvido. Sinto muito pelas relíquias da minha avó, mas não existe no mundo nenhuma chance de eu gastar 30 mil dólares para recuperá-las. Me sinto mal. 30 mil vezes mal. Atualização 1. Muitas pessoas estão curiosas para saber como nossa herança familiar pode valer 30 mil dólares. Isso porque não se trata de apenas um objeto, mas de toda uma coleção de joias e alguns artigos culturais raros que foram passados de geração em geração. Minha avó sempre dizia que deveriam permanecer na família. No passado, minha mãe mandou fazer uma avaliação, e embora nunca tenha me dito o valor exato, apenas afirmou que o valor era alto. Eu imaginei algo em torno de 3 ou 4 mil dólares, não 14 mil. Agora, será que eu realmente poderia recomprar esses objetos de família se quisesse? A resposta é tanto sim quanto não. Não vou mentir, ganho bem, mas não é como se eu tivesse 30 mil dólares guardados em um cofre. Esse tipo de gasto acabaria com minhas economias, meus fundos de emergência e honestamente me arruinaria financeiramente. Então sim, talvez tecnicamente eu pudesse fazer isso se realmente precisasse, mas seria imprudente e, na minha opinião, ridículo considerar gastar essa quantia em algo que deveria ter sido meu desde o início. Além disso, mantenho zero contato com minha irmã desde o casamento. Depois de recusar o convite, ela me bombardeou com e-mails pedindo presentes de casamento e tentando me fazer sentir culpada. E mesmo que esses objetos sejam um legado importante da família, se eu fizesse isso, estaria permitindo que minha irmã saísse impune. Não é isso que ela merece. Agora ela precisa arcar com as consequências, ou seja, estar falida. Eles deveriam pedir que ela vendesse o carro ou qualquer bem de valor que tenha para recomprar as peças.
Muita gente me disse que eu deveria ter procurado um advogado e tomado medidas legais quando minha mãe deu todos os objetos da família para minha irmã. Eu entendo perfeitamente o motivo desse conselho, mas infelizmente não há nada legal que eu possa fazer a respeito. Minha avó deixou um testamento dizendo que essas relíquias passariam para minha mãe. Depois disso, seria minha mãe quem decidiria como repassá-las para nós, seguindo a tradição. Ela sempre disse à minha mãe que queria que tanto minha irmã quanto eu herdássemos as peças igualmente. Poderia ter colocado isso oficialmente no testamento, mas também poderia ter acontecido a mesma situação entre nós e os filhos da minha irmã no futuro. De qualquer forma, era algo que ela comentava abertamente quando éramos mais novas, e sempre presumi que minha mãe honraria esse desejo e seria justa com as duas filhas. Mas legalmente, como não existe nenhum documento oficial, nenhum testamento escrito, nem um fundo fiduciário, foi totalmente uma decisão da minha mãe sobre como lidar com a herança familiar. Assim, quando ela decidiu dar tudo para minha irmã, eu não tinha base legal para contestar. Foi completamente uma escolha dela, e eu aprendi a lidar com isso. Portanto, eu não poderia levar o caso para a justiça nem consultar um advogado sobre isso. Bem, até poderia, mas provavelmente ele só me cobraria para me dizer o que eu já sei. De qualquer forma, agradeço novamente a todos que tentaram me apoiar. Isso realmente significa muito para mim. Atualização 2. Como se meus pais aparecerem de repente na minha casa já não tivesse sido dor de cabeça suficiente? Adivinhem quem decidiu fazer uma visita surpresa esta semana? Sim, minha irmã. Desta vez, no entanto, eu já tinha aprendido a lição. Depois de ver o quão arrogantes e manipuladores meus pais foram durante a visita, não iria passar pela mesma situação de novo. Então, quando minha irmã bateu à minha porta, me recusei terminantemente a deixá-la entrar. Ela começou a gritar do outro lado da porta, dizendo que estava sendo tratada como lixo por ter cometido um único erro. Bem, que agora tratem como lixo pelo que fez não me parece um desfecho tão ruim. Depois começou a tentar me convencer de que eu podia resolver tudo se simplesmente retirasse o dinheiro e comprasse os objetos da família. Disse a ela o mesmo que disse aos nossos pais: isso não é problema meu. Ela continuou reclamando sobre como era injusto que todos estivessem se voltando contra ela agora e como ninguém nunca a ajudou. Vindo dela, que sempre recebeu tudo de mão beijada, foi até engraçado. Finalmente foi embora quando percebeu que eu não tinha o menor interesse em ouvi-la. Atualização 3. Meus pais decidiram fazer uma segunda hipoteca da casa. Com uma pequena ajuda minha, estão se endividando praticamente de forma voluntária só para tentar recomprar os objetos da família que minha irmã vendeu. Acho que preciso explicar muita coisa antes que entendam o que realmente está acontecendo. Mas ao que parece, as relíquias da família estão voltando para onde sempre deveriam ter estado. E vou contar como isso aconteceu. Depois de passar uma semana ouvindo meus pais dizerem que eu deveria ajudá-los, que era parte da família e muito mais blá blá blá, decidi ajudá-los. Ou pelo menos foi o que eles pensaram. Fiz uma proposta que eles não poderiam recusar. Disse que ir lá e recomprar a herança familiar seria injusto para mim, porque eu seria a única a arriscar algo nessa situação. Quem sabe depois eles tentariam me processar para que eu devolvesse as peças, do mesmo jeito que eu não pude fazer nada quando eles decidiram dá-las para minha irmã. Mas não acho que soubessem disso. Propus que fizessem uma segunda hipoteca da casa, comprassem as relíquias, e depois assinassem um documento dizendo que me doariam os objetos. Eu então quitaria a dívida da hipoteca. Era importante que constasse como doação, pois não queria que o contrato dissesse que eu teria que dar dinheiro a eles, apenas que me entregariam as peças. Meus pais rejeitaram a ideia inicialmente, mas deixei claro, se estivessem realmente arrependidos e quisessem consertar as coisas comigo, eu precisava desse gesto de boa fé. Ainda assim, eles disseram que o banco não aprovaria um valor tão alto. Respondi que poderiam ir até a casa da minha irmã e pedir para ela vender algo valioso, como o carro, a televisão, ou qualquer outra coisa, e então solicitar o restante do valor ao banco. Fiz tudo isso pessoalmente, nunca respondi nenhuma mensagem sobre o assunto e não deixei nenhum rastro. Minha irmã até me perguntou se eu também devolveria dinheiro a ela, e eu disse o mesmo, só prometi quando nos encontramos pessoalmente, convenientemente com música alta tocando porque eu estava limpando, e sempre ouço música quando limpo, o que impossibilitou gravações. Agora meus pais aguardam a aprovação do banco e minha irmã conseguiu o restante do dinheiro. Acho que meus pais vão contribuir com cerca de $20.000 ou um pouco mais, e minha irmã completará o valor depois de vender o carro antigo, uma televisão de 85 polegadas que ganharam de presente de casamento, e até os estúpidos presentes que tinha me exigido. Não sei quem deu essas coisas para ela, mas não me importa. Todos ainda esperam que eu pague por tudo. Eu, por minha vez, espero apenas que assinem a doação, para ficar com meu dinheiro e com as relíquias. Atualização 4. Nem todos os planos dão certo, mas também não estou triste com o que aconteceu. Resumindo, não recuperei as relíquias, mas meus pais também não. O site onde elas estavam sendo vendidas era uma fraude, e meus pais caíram no golpe. Ninguém sabe onde as relíquias estão agora, e acho que será impossível recuperá-las.
Mas eu não tive que hipotecar minha casa por causa disso, nem precisei vender nada que me pertence. Eu sequer precisei dizer aos meus pais que não assinei nada. Quando vieram exigir que eu pagasse minha parte, simplesmente disse, sem relíquias, sem dinheiro, e isso foi tudo. Agora eles estão com um boletim de ocorrência na polícia, mas a única coisa que descobriram é que o site está hospedado em um servidor no Vietnã. Essa é a única pista que tem. Teria sido perfeito se meus pais realmente tivessem conseguido comprar as relíquias e me entregá-las esperando o dinheiro depois, mas também poderia ter terminado de forma horrível. Se eles realmente tivessem conseguido comprá-las, poderiam ter ficado com tudo ou simplesmente me perseguido durante meses para que eu pagasse. Isso teria sido muito pior. Acho que não é um karma tão ruim meus pais acabarem endividados e minha irmã ainda mais endividada. Duvido muito que consigam encontrar quem os enganou, mesmo que meus pais estejam querendo envolver a CIA e outras agências para capturar os responsáveis. Não acredito que ninguém vá gastar milhões de dólares para perseguir alguns golpistas em outro país. Duvido neste momento que eu volte com uma atualização informando que a polícia capturou os culpados. Edição. Já se passou um ano e a polícia arquivou o caso de fraude. Meus pais estão pagando a segunda hipoteca e minha irmã está morando com os sogros, com quem se dá um pouco mal.